secretário de Comércio lá dos Estados Unidos disse que aquele recuo que a gente teve ontem quanto às tarifas para smartphones, computadores, os próprios iPhones que o senhor estava citando aqui, no caso, podem voltar. Que o que foi anunciado ontem é que eles estariam sendo isentos no caso das taxas das tarifas recíprocas, mas que poderiam ser impactados por tarifas separadas daqui um mês. Ou seja, isso amplia ainda mais a questão em torno das incertezas sobre os anúncios que já estão aí marcados por tantas reviravoltas. O que a gente pode esperar para essa semana, uma vez que, teoricamente, o Trump não tem mais para onde avançar? Vai ser em recuo? Vai ser em mudanças? Vai ser na tal negociação que ele diz aí que os países estão correndo atrás dele para fazer? Como que a gente pode tentar criar alguma clareza aí no meio de tanta incerteza, professor? Bem colocado. O que vai acontecer, o que eu entendo primeiro, conforme já colocado na primeira parte, os grupos de pressão em torno do presidente vão aumentar. A pressão política para que ele mude as suas estratégias, com certeza, vão se tornar mais intensificadas. E quando a gente fala em termos de arsenal, a gente viu agora a questão agrícola, né, em que a China, sem aumentar a tarifa, até porque ela mesma já disse que não vai mais aumentar, porque ficou inviável, mas ela está utilizando outras armas econômicas, podemos dizer assim, porque a gente está aí, o que eu gosto de dizer, numa era atual baseada na geoeconomia, em que você utiliza instrumentos econômicos para fins políticos ou para coerção política, para mudar o comportamento do outro. Então, o que acontece nesse caso? A China pode, por exemplo, vender títulos americanos no mercado, acredito que não de forma massiva, porque isso também prejudicaria a própria China, mas vendendo títulos americanos no mercado, mesmo que em determinada quantidade, prejudica a dívida pública, o carregamento da dívida pública dos Estados Unidos, então aumenta a dívida pública nos Estados Unidos. Outra arma que pode ser utilizada também, e aí é uma arma financeira, monetária, é desvalorizar a própria moeda chinesa. Dependendo do grau de desvalorização, do ponto de vista teórico, inclusive, você pode até fazer um bypass na tarifa imposta pelos Estados Unidos, porque o produto, quando você mexe no câmbio, o produto fica tão barato que você quase que anula ou neutraliza o efeito da tarifa. Então, veja, a China tem um arsenal de armas, a gente costuma dizer, de armas econômicas, que pode ser utilizada contra os Estados Unidos para pressionar, na verdade, Donald Trump a tentar, ele sim, negociar, ele ir até Xi Jinping para uma negociação. O que a gente pode ver, eu acho que na próxima semana, é uma intensificação da utilização dessas armas pela própria China. É claro que a China é prejudicada com relação a esses aumentos tarifários, com certeza, mas parece que Xi Jinping, até pela estrutura política da China, ele tem mais margem de manobra e sofre menos pressão interna para o que ele pretende fazer ou os seus assessores quando a gente compara com Donald Trump. Então, acredito que essa semana será, se continuar nesse clima, nesse perfil de guerra tarifária que a gente está vendo, uma piora no perfil do cidadão, do apoio político a Donald Trump na semana que vem. Com certeza, professor. E para a gente ir encerrando, deixar o senhor lá e cortar o bolo e liberar aqui do nosso programa, professor, até nessa linha a gente viu hoje o governo de Xi Jinping cobrando a remoção completa das taxas de 145%, né? A gente viu essa notícia, mas custa um pouco entender ali a viabilidade disso. Foi o Ministério do Comércio da China divulgando esse comunicado agora no domingo, pedindo então que os Estados Unidos eliminem completamente as tarifas recíprocas contra os produtos chineses, falando ali, inclusive, em erros, citando os Estados Unidos a tomarem medidas importantes para eles, aqui no caso do comunicado, eles falando para corrigir seus erros, eliminando completamente essa prática errônea, até repetindo ali o termo logo na sequência das tarifas recíprocas e voltar ao caminho certo do respeito mútuo, falando ali, então, nesse comunicado do momento e a gente até nessa questão dos freios, né, professor, falando
falando um pouco das organizações como um todo. A China que vem recorrendo também à Organização Mundial do Comércio, que está muito enfraquecida, muito até na própria linha do que o Trump vem feito nos últimos tempos quanto à organização em si. Nesse ponto, como que o senhor vê esse pedido agora chinês e o que ele representa nessa cartada final aí da semana de cabo de guerra entre os dois países? Pois é, veja como estão os sinais dos tempos, né? A China recorrendo a uma organização multilateral, pedindo aí o uso de regras, utilização de normas, enfim, para que sejam para que o comércio internacional seja conduzido aí à base de regras da OMC, por exemplo, e Donald Trump aumentando, sendo altamente protecionista, e os Estados Unidos hoje se mostrando um país protecionista do ponto de vista comercial, e a China com um perfil, digamos, que até pouco tempo era um perfil que os Estados Unidos ocuparia, né? Então, o que eu estou vendo, o que eu vejo é a China tentando alertar os Estados Unidos para os potenciais perdas, não só, obviamente, do lado da China, mas principalmente e inclusive dos Estados Unidos e de seus consumidores, principalmente, porque vai ter um aumento de inflação e por aí vai, a gente vai ter uma série de problemas e, obviamente, isso vai acabar impactando no Brasil. A ver o quê? Se vai ser positivo ou não. Com relação à área agrícola, a gente viu um ponto positivo. Se continuar esse problema com relação à soja, com certeza a gente vai ter um aumento na margem de exportação de soja para o Brasil. E não só soja, mas, por exemplo, carne bovina, entre outros produtos, né? Com certeza, professor. Haja análise que a gente vai ter que ter ainda nos próximos dias para entender esse cenário todo. Então, o nosso desejo é sempre de muita saúde, muita paz, tranquilidade para a gente contar com o senhor sempre por aqui, viu, professor? Pode ir lá cortar o bolo, comemorar com a família. Obrigada mesmo por estar com a gente aqui hoje, viu? Até a próxima. Muito obrigado a vocês e até a próxima.